Meu convidado hoje aqui no Jornal 96 é o secretário estadual de Justiça e Cidadania, Mauro Albuquerque. Bom dia, doutor Mauro. Bom dia. A gente está na expectativa do início, né, das operações do presídio de Ceará-Mirim. A conclusão da obra está prevista para ainda esse ano, mas o início da operação só no ano que vem, né, doutor Mauro? Isso, a obra de Ceará-Mirim está 98% pronta, com alguns detalhes faltando, e na virada do ano, no começo do ano, a gente pretende inaugurá-la. Houve um atraso, secretário? Não, ela está dentro da previsão. A previsão é para abril e ela está dentro da previsão. Dentro do plano diretor do sistema estadual, penitenciário, né? Que foi estabelecido pelo o atual governo. Isso. Até que ponto a não homologação do concurso dos agentes penitenciários pode atrapalhar esse cronograma da secretaria? Não, total, né? Até que ponto não. A gente depende exclusivamente desse efetivo novo para poder retomar todas as atividades dentro do sistema penitenciário. São mais de 500 agentes concursados, né? Isso. Esse pessoal já foi treinado, né, secretário? Ele já teve toda a parte de treinamento de administração, a gerenciamento de crise, e entrando agora só vai faltar a formação de armamento e tiro, que a gente só pode dar depois que a pessoa realmente é servidor público. Isso aí está no aguardo. A notícia que nós temos é que o Ministério Público pediu a homologação do concurso dos agentes penitenciários. Ontem eu entrevistava aqui o presidente do Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro Gilberto Jales, e ele informava que a grande questão era a lei de responsabilidade fiscal. Se esses novos servidores teriam a garantia do recebimento do seu salário, num quadro hoje da folha de servidores, onde tem esse parcelamento, esses atrasos todos, o governo do Estado que ainda continua pagando a folha de outubro. O que é que o senhor tem a dizer diante dessa argumentação e dessas preocupações do Tribunal de Contas do Estado? O governador fez, né, o governo fez, cumprindo uma decisão judicial, uma determinação judicial. Então a gente tem que cumprir. Né? Então a gente está aguardando agora os recursos da PGE para realmente ver se vai executar. Se vier a determinação de executar, nós seremos obrigados a executar. O senhor está otimista de que esses entraves burocráticos sejam superados e o cronograma da SEJUC seja cumprido? Com certeza, com certeza. Que a gente está bem otimista. São alguns entraves que faz parte, né, mas alguns questionamentos, e vai ser resolvido com certeza. O senhor espera que uma decisão favorável ao governo possa ocorrer ainda esse ano, ou é expectativa para o ano que vem, secretário? Não, eu espero que seja esse ano ainda. Espero para a gente poder realmente adiantar no treinamento que falta ainda de armamento e tiro. Eu preciso desse tempo. Quando é que está previsto esse treinamento? Não, assim que tomar posse, né? Assim que tomar posse, a gente está esperando a compra da munição, nós já estamos com autorização do Exército, então só vai faltar a empresa entregar para a gente. A nomeação estava prevista para novembro ou dezembro desse ano? A previsão, né, do governo, né, o governador queria nomear agora em dezembro, né, então estamos aguardando aí ver qual o atraso que vai ter, dependendo da situação, mas está tudo caminhando para essa situação. E o que seria uma data limite para cumprir o que a gente falou aqui, por exemplo, em relação a Ceará-Mirim? Porque os agentes penitenciários, gente, que foram aprovados e treinados, né, faltam ser nomeados, eles vão atender presídios, unidades em todo o estado, né? Em todo o estado, né? De Ceará-Mirim, ao complexo de Alcaçuz, Mossoró, Caicó, Caraúbas. Então a gente tem uma demanda muito grande, uma deficiência muito grande. Para você ter uma ideia, o efetivo está sendo acrescido de 40%. Então, quer dizer, é muita gente, e isso ainda não está no ideal. Mas, quer dizer, vai dar um refresco para a gente nessa situação. Qual é o quadro hoje de agentes penitenciários do Estado? 914 agentes. 914, isso, né? Vai para 1.440. Aliás, essa foi uma das medidas tomadas pelo governo do Estado, dentro daquele esforço de resolver a crise dos presídios que marcou o atual governo, né? O governador ele está
enfrentando todas as situações para realmente não só reformar as unidades, e sim reestruturá-las. E reestruturar não só também as unidades, todo o sistema, né, com treinamento, com capacitação, com valorização dos servidores. Então, eu como já vivenciei algumas situações, é uma característica de crise em todo o país, é uma característica ímpar, né, uma situação ímpar aqui no Rio Grande do Norte, e está sendo vencido cada dia. O senhor tem experiência em que unidades da federação? O senhor é de Brasília, né? Eu sou de Brasília. A gente criou uma doutrina, para você ter uma ideia, a primeira unidade de operações penitenciárias foi criada em Brasília, e de lá a gente começou a exportar tecnologia. Foi criado também um know-how lá, né? Um know-how. Já estive no Piauí, em Ronguedo, já estive no Ceará antes da crise aqui, o ano 2016, passei grande parte no Ceará, retomando algumas unidades prisionais. Então, o senhor conhece a realidade do Nordeste, né? Conheço. Por conta até dessas passagens por Piauí, Ceará e agora Rio Grande do Norte. E já estive em Portugal dando treinamento também para o GISP, que é o grupo de operações de intervenção penitenciária. Então a gente tem algum conhecimento nessa área. Qual foi o quadro que o senhor encontrou aqui em relação aos servidores, a esse grupo de agentes penitenciários do Rio Grande do Norte? O que acontece é que o sistema penitenciário do Rio Grande do Norte, ele está largado por alguns anos, né, sem investimento. Então, você não consegue conter pessoas presas se você não tiver investimento. E não é só na questão de segurança, é na questão de ressocialização, capacitação do interno, capacitação dos servidores, né? Então, você tem que ter investimento em equipamento, em armamento. Então, a gente tem que ter um investimento. Então, não tinha 10, 15 anos aqui totalmente largado essa situação. Fazia uma coisa ou outra paliativa. E agora, o que a gente encontrou? Gerou essa crise, a gente veio para retomar a unidade, e o governador viu que realmente tem que resolver a situação, e ele está empenhando 100% nisso aí. Então, a gente está realmente retomando a qualidade, valorizando, porque o pilar principal é o servidor. Então, o servidor é fundamental, né? Estrutura só dificulta. Quem segura realmente são os procedimentos, e os procedimentos é através de agente, né? Através de máquina. Para você ter uma ideia, quando a gente chegou aqui, tinha-se uma ideia de desativar o CASUS. Sim. Né? Aliás, não era uma ideia, foi uma declaração dada até pelo governador aqui e também em alguns órgãos da imprensa nacional. Ele chegou a anunciar que a Alcaçuz seria fechada até dezembro deste ano. E depois houve uma mudança. Justamente por isso, porque o agente não ficava aproximado do interno, o agente ficava a mais de 100 metros do interno em outra estrutura. E segurança penitenciária você faz com segurança aproximada, vigilância aproximada. Hoje, para você ter uma ideia, os agentes 24 horas dentro do bloco, junto com o interno. Então, quer dizer, essa questão, para eu fazer qualquer situação, eu não consigo romper, mas fez barulho, né? Então, estando aproximado, eu consigo escutar. Escutando, eu consigo agir. Para isso, a gente tem que estar treinado e equipado, coisa que não era. Então, hoje eles estão preparados, hoje estão capacitados, hoje estão lá realmente voltando. E outra coisa, economicamente viável, ou seja, para construir uma Alcaçuz hoje, com o que tem lá, ou com o que tinha, seria na faixa de hoje de 100 a 150 milhões. Hoje nós gastamos 3 milhões e deve chegar a uns 10 milhões para a gente reformar, reestruturar ela todinha, realmente se transformando num case, numa referência para o Nordeste e para o Brasil. Quer dizer, o que seria desativado virou com uma referência. Uma referência. Então, isso é questão muito importante. Por quê? Porque você vai deixar de gastar dinheiro, e o dinheiro que você vai gastar vai ser bem empregado. E outra coisa, não é só a parte de contenção de interno. Hoje, para você ter uma ideia, o Alcaçuz do jeito que está, tem culto 3 vezes na semana. Estou esperando a Igreja Católica. Semana passada nós tivemos uma ação da Igreja Católica lá. Então, a gente vem trabalhando para isso. Esse ano que vai entrar agora, a gente já vai começar com uns projetos sociais, capacitar o interno realmente, ou seja, dar uma oportunidade real para ele retornar à sociedade e pensar, eu volto se eu quiser. Hoje eu tenho condições de não voltar. E isso é em coisas bem simples, como pedreiro, como lanterneiro, mecânico. Se você preparar um bom profissional, ele vai ganhar mais do que a gente na rua. A reforma em Alcaçuz e em outras unidades e a construção do presídio de Ceará Mirim já leva em conta essa mudança de concepção
do trabalho da Sejuc e dos agentes penitenciários, né? Isso. Dentro de um procedimento, dentro de treinamento, dentro de uma doutrina, o que acontece? Ceará Mirim é uma estrutura assim que ela já está dentro de um projeto totalmente humanizado. Para você ter uma ideia, de dentro da aula, na saída da aula já tem uma sala de aula. Na outra, na saída de aula da aula já tem uma oficina. Então isso é o que? Você vai colocar o preso para trabalhar, você vai colocar o preso para estudar, e isso você já começa a prepará-lo para poder voltar para a sociedade. Do ponto de vista da estrutura física de Ceará Mirim, o que é que o senhor destacaria de mudança para que a gente não acompanhe no noticiário essa sucessão de tentativas de fugas e até de fugas dos presos? A questão de procedimentos, né? A questão de procedimentos, né? A questão da estrutura em si é contato zero com a gente, ou seja, melhora a segurança. Com poucos agentes eu consigo segurar a quantidade que seja de interno com total segurança. A questão de eu ter vários ambientes para poder movimentar o interno, e isso melhora a qualidade de vida do interno. O pátio de visitação é totalmente diferente do pátio do banho de sol, então isso vai melhorar bastante. A gente está preparando um espaço kids, ou seja, onde você vai trazer a criança, o dia de visita de criança você vai trazê-la, vai colocar dentro de um ambiente que não pareça com uma cadeia. Quer dizer, humanizando mais. Humanizando e tentando desconstruir aquela ideia de uma criança chegar dentro de uma unidade prisional e achar que tudo que ela está vendo ali é normal. Ou seja, cadeia é natural, e isso é muito ruim para uma formação de uma criança, de um adolescente. Então, com isso, a gente vai mudando essa expectativa. E isso você vai mudando, humanizando e dando melhor assistência ao interno, dando assistência aos familiares, tudo dentro de uma doutrina, tudo dentro de disciplina. Além de Ceará Mirim, cuja conclusão deve ocorrer até o final do ano, inauguração até abril do ano que vem, das operações, o que é que está previsto do ponto de vista das unidades prisionais do Rio Grande do Norte? Tem Afonso Bezerra, que o projeto, a licitação está em andamento. Com certeza a gente vai até o meio do ano, o ano que vem a gente consiga concluir, né, mais uma obra com isso, e com isso vai distensionar. Nós fechamos também. Lá é uma unidade, só são duas. Está prevista duas unidades. Duas unidades, né? Capacidade para quantos presos? 604 presos para cada uma. Dá 1.200 vagas 1.200 lá. E aqui em Ceará Mirim? A Ceará Mirim, 604 vagas também. Então, quase 2.000 vagas. Quase 2.000 vagas. E isso o senhor espera amenizar aqui o nosso déficit de vagas no estado, se eu não me engano, gira em torno de 4.000. Isso, né? vai diminuir, né? Vai diminuir. Por quê? Porque a população carcerária cresce muito. Né? Então vai diminuir. Então é uma conta que não fecha. E não vai fechar em lugar nenhum do Brasil, porque realmente é muito evolutiva essa situação. Mas a gente está tentando distensionar, está tentando mostrar, por exemplo, para você ter uma ideia, nós fechamos 9 CDPs, porque não eram unidades prisionais, ou seja, não era lugar para colocar um apenado, era uma adaptação mal feita. O que acontece? Estava no centro da cidade, qualquer crise que tivesse ali colocava a população toda em risco. Sim. Então a gente tem diminuído bastante essa situação. E eu tenho colocado... 9 CDPs, quantos presos foram transferidos? Na faixa de 900. Quase 1.000 presos. Quase 1.000 presos. Né? Estavam 1.000 presos espalhados aí no meio da cidade, colocando a população em risco, numa fuga, sair, abordar um cidadão para tomar um carro. Então é bem complicado. Então não tinha estrutura, aumentava as possibilidades de fuga, porque parede de tijolo não segura preso, né? Não tinha um perímetro externo de segurança, ou seja, não tinha guarita, não tinha nada. Então a gente está fazendo um trabalho pensado e está mostrando que eu consigo colocar mais presos no mesmo local, dar melhor qualidade de segurança. Para você ter uma ideia, a gente, com a população carcerária que eu tenho hoje em Alcaçuz, a gente tem serviço médico que a mesma população em qualquer bairro não tem, né? A gente tem assistência médica, a gente tem assistência psicológica, a gente tem assistentes sociais. Então a gente está transformando isso. Então a gente está o quê? Racionalizando o trabalho penitenciário. É isso aí, esse trabalho está dando resultado porque estancou aquela sequência de crises envolvendo aí o sistema prisional. E por último eu queria saber do senhor como é que está a questão das facções hoje e essa distribuição dos grupos aqui
no sistema prisional do Rio Grande do Norte, doutor Mauro? Eu não reconheço facções. Isso não quer dizer que elas não existam ou não tem grupos criminosos. Eu não reconheço facção, ou seja, o Estado não negocia com facção, o Estado não admite facção, o Estado não empodera facção, muito pelo contrário, o Estado combate facção. Eu pergunto isso porque em algum momento dessa discussão toda e da crise, se falou não, esse presídio fica com facção A, o presídio tal fica com a facção B. E se falou isso até como forma de solucionar a crise. Isso é um ledo engano. Você dá regiões para preso, dá estruturas públicas para preso. Agora só do empoderamento. É empoderamento. Você está empoderando, você está escravizando os outros internos que ali entrarão, porque a facção nada mais faz do que escravizar os internos. Eles são obrigados pela força, não é por ideologia. Ideologia é só desculpa. Eles estão obrigando e escravizando os internos, estão escravizando essas crianças que estão crescendo nessas unidades. Por quê? Nessas cidades. Por quê? Porque é através da força. Não tem nada que eles ofereçam de bem. Alguns presos, depois que a gente retomou o Caçuz, ele falou, e colocou dentro da cela, trancado, que eles não estavam trancados, falou, agora eu estou livre. Agora eu estou livre, que eu posso dormir, que eu posso me alimentar, que minha família não é extorquida, que a minha família não é estuprada, né? E muitas das facções são estupradores. Porque ele fala que cobra a dívida do outro com parentes, usando parente para sexo, na desculpa de pagar a dívida. Isso é estupro. Então a gente conseguiu estancar toda essa força dele. Hoje para você ter uma ideia, o Caçuz não tem um celular provado eletronicamente. Então hoje a gente está na fase de descapitalização das facções. Por isso que eles usam vários argumentos, que estão oprimidos, que estão isso, estão aquilo, para ver se volta o poder deles. Não vão voltar, o Estado não negocia. Então a gente está trabalhando em cima disso. Faltam 2 unidades para fechar, nós estamos fechando, que é a cadeia pública de Natal, não tinha grade, nós estamos colocando grade essa semana lá, e a cadeia de Caicó também estamos colocando. Então a gente está combatendo, a gente não cede nem 1 milímetro, a gente não reconhece. Quem manda é o Estado. O preso é uma pessoa que está cumprindo pena dentro do sistema penitenciário e está sob a tutela do Estado, e é responsabilidade do Estado, e a gente vai continuar fazendo esse trabalho. São 35 unidades? Não, diminuíram 9. Diminuíram 9. por conta dos CDPs, dos né? CDPs. Então temos aí o quê? 26, né? 26 unidades prisionais aqui no Rio Grande do Norte. Quanto foi investido esse ano, depois da crise de janeiro? O senhor tem esse número? De maneira geral. A gente está na faixa, hoje aí está na faixa que a gente tinha 44 milhões do fundo, a gente está desenvolvendo, porque tem algumas burocracias, atrapalha um pouquinho, mas a gente está trabalhando. Hoje, por exemplo, a gente já está recebendo armamento, já comprei colete, estou comprando viaturas, reforma de 3 milhões em Alcaçuz, e mais a construção de Afonso Bezerra com esse dinheiro. Então, mais de 40 milhões a gente está investindo no sistema penitenciário. Eu queria agradecer. Com dinheiro federal. Eu queria agradecer a presença do Dr. Mauro Albuquerque, ele que é secretário de Justiça e Cidadania aqui do Rio Grande do Norte, está à frente desse momento de reestruturação do sistema prisional do Rio Grande do Norte, à espera, inclusive, da homologação do concurso dos agentes penitenciários para dar curso e resultado ao que a sociedade clama, né? De uma convivência harmônica com essa realidade que a gente tem, que é a prisão de pessoas por cometimento de crimes. Então, desejo boa sorte e que os entraves burocráticos possam ser superados. Obrigado, doutor Mauro. Obrigado. Queria agradecer a presença também aqui da nossa querida jornalista Simone Silva, assessora da Sejuc. Obrigado, Simone. A todos um bom dia. Eu volto amanhã com o Jornal 96. Acabamos de apresentar Jornal 96. Edição e apresentação, Diógenes Dantas.